Hoje, mais um dia de aula. Hoje nós vamos falar sobre o percurso 30, o 30º percurso, está quase terminando a nossa aula. Depois desse percurso aqui, vão restar apenas mais 2 percursos para a gente fechar o nosso livro. Perdão. E vamos continuar falando sobre a indústria. Na aula passada, que foi aquele aulão, aquela aula muito grande, que deu mais de 1h30 de aula, mas acabou que a gente não conseguiu gravar e tudo mais. Bom, nós falamos sobre como foi o processo de desenvolvimento da indústria. Nós vimos que antigamente era artesanato, depois passou para manufatura, depois veio a industrialização. Depois da industrialização, nós vimos as fases da industrialização, que foi a primeira, a segunda, a terceira e a quarta fase que nós estudamos. E também nós estudamos alguns tipos de bens da indústria. Lembra? Dos bens, das indústrias de bens de consumo, das indústrias de bens intermediários e das indústrias de bens de produção. Todo mundo ficou alguma dúvida sobre aquela aula passada? Alguma coisa que vocês não entenderam, que ficou pendente, ou todo mundo entendeu tudo? Hein, galera? Professor, acho que eu consegui entender bem o conteúdo da aula passada. Eu só achei que era bastante informação. Não, foi muita informação. A aula que nós tivemos, acabou que não gravou, eu tive que gravar fora a parte, aí eu condensei um pouquinho. Lá no YouTube, eu dividi em 3 links, em 3 partes, tá bom? Aí você vai encontrar a última aula dividida, tá? Até mais resumida do que a nossa aula, porque a nossa aula foi bem mais completa, deu 1h e pouca, lá os vídeos estão tem 10 minutos mais ou menos cada um. Então, você vai conseguir, ou seja, vai ser mais precisa, entendeu? Então, vamos continuar. Esse percurso está lá, essa aula está nas páginas 228 até 231. E nós vamos falar sobre as transformações que a indústria realizou, tanto na sociedade, quanto na economia, quanto no espaço social, no espaço geográfico. Beleza? Esse hoje é o nosso assunto. E vamos para ele. Bom, primeiro, eu tenho que entender que quando a indústria ela surgiu e ela ganhou força, não só ali na Europa, mas no mundo todo, ela criou um novo cenário, ela começou a mudar totalmente a configuração. Se antigamente a prática comercial, a prática econômica, que tinha maior força e tinha maior preço, era a comercialização, agora não. Agora a indústria ela começa a tomar o seu lugar, ela começa a despontar no cenário internacional. Pensa comigo só. O mundo, a sociedade, o ser humano, passou por diversas transformações ao longo do ano em relação às suas atividades econômicas. Primeiro, nós começamos com a troca, lá na época do feudalismo, provavelmente vocês já estudaram isso em história já, a época do feudalismo, a época do mercantilismo, onde as nações, principalmente a Europa, se lançou ao mar para tentar encontrar novas rotas de comércio, e assim ter um lucro maior. E agora chegou a fase da industrialização. Essa fase, esse novo comércio industrial, ele começou a transformar não só a sociedade, a economia, mas também o espaço. E essas transformações vai ser o nosso assunto da nossa aula de hoje. Como assim? Bom, conforme houve a primeira revolução industrial, quando surgiu a primeira máquina a vapor, onde as primeiras indústrias começaram, de fato, a produção de matérias-primas, o mundo percebeu o quê? Opa, eu não preciso ganhar só dinheiro pelo acúmulo de ouro, de metais preciosos, e também de venda, de troca de mercadorias. Eu também consigo acumular riqueza pela produção de outros produtos, de bens de consumo e por aí vai. Eu consigo acumular riqueza também através disso. E através dessa industrialização surgiram a primeira modificação, que foi a modificação na classe social. O que é classe social? Classe social eu posso definir como o aspecto de vida que aquela pessoa exerce, por exemplo, a atividade que aquela pessoa exerce. Depois
da industrialização, como eu falei com vocês, começa a surgir a burguesia industrial. Até então, a burguesia que existia era a burguesia comercial, mas a burguesia industrial ela passou a ganhar cada vez mais força e até por algum determinado período de tempo a dominar essa burguesia comercial. Por quê? A burguesia industrial ela dominou a técnica de fabricar, de produzir produtos, no qual a burguesia comercial acabou vendendo. Se antigamente a principal mercadoria era as especiarias, era os produtos tropicais, agora o principal produto a ser comercializado eram os produtos industriais, os produtos no qual eles fabricavam, eles produziam através da matéria-prima. Eles pegavam a matéria-prima e transformavam, lembra nosso tipo de indústria? E transformavam aquela matéria-prima em outra coisa. Pegava o algodão, transformava em linha, a linha transformava em pano, em tecido, e o tecido transformava em roupa. Olha a quantidade de transformações que ocorriam naquela parte da industrialização. E também ocorreu uma nova classe social, que era o proletariado. O que é isso? Proletariado é a mesma coisa que empregado, para ser bem grosso mesmo, assim, de um exemplo bem grosso, um exemplo bem abstrato mesmo, seriam os empregados hoje. Enquanto eu tenho a burguesia industrial, que é o proprietário da empresa, da indústria, eu vou ter o proletariado, que é o público que vai trabalhar nessa indústria. Então, há uma clara divisão de classes sociais, onde eu vou ter a alta burguesia, os homens ricos, os donos de indústria, aqueles que vão deter a forma de produção, aqueles que vão dizer se vão produzir mais, se vão produzir menos, se vão produzir roupa, ou se vão produzir máquinas, o que eles vão produzir, e eu vou ter a classe trabalhadora, que vai vender a sua força de trabalho, o seu tempo para a produção. Em troca, ele vai ganhar o quê? O salário, que vai ser chamado assalariado. Por isso que todo empregado é chamado de assalariado, porque no final do mês ele vai receber o salário dele, ele vai receber o dinheiro pela venda, pela troca do tempo e do esforço dele para que ele ganhou algum tipo de recurso. Deu para entender? Alguma dúvida? Hein, galera? Tranquilo? Bom, dúvida, professor. Sim, professor. Beleza. O fortalecimento desse trabalho assalariado no capitalismo. Por quê? Através, o capitalismo, ele se adaptou muito bem a esse novo tipo de atividade econômica. Por quê? Eu tinha a burguesia industrial, no qual estava galgando novos lugares, estavam querendo expandir o seu território, tanto para venda quanto para a produção. Eles estavam explorando as colônias da América, da África, para tirar a matéria-prima, para produção e para poder revender novamente para esses mesmos lugares já os produtos industrializados. É interessante que tem um fato histórico no Brasil muito engraçado, porque começou então de fato lá na Europa a produzir muitos produtos industrializados, e um dos produtos industrializados que eles faziam lá era aquele, eu não sei o nome, mas aquele patins de gelo, já viu já? No qual tem a bota, né, e tem uma lâmina, em vez de ser uma patins que nós conhecemos por rodinha, ele tem uma lâmina que é para você patinar no gelo. E eles queriam vender para todo mundo aquilo. Já usei, professor. Oi? Eu já usei isso daí, eu fui no Snowland uma vez, aí, antes de entrar na neve lá que tem no Snowland, que fica lá em Gramado, antes de entrar na neve que tem lá, tinha uma quadra de gelo. Antes, enquanto não estava liberada a neve, a gente entrou na quadra de gelo. Eu me machuquei todo, sabe por quê? É difícil de andar? É difícil, pra mim, que nunca andei, é difícil. Meu pai e minha mãe só ficaram segurando assim na borda, mas eu tentei ir pro meio. Quando eu fui pro meio, o professor escorreguei, abri as pernas, assim, machuquei tudo. Eu imagino. Eu fico olhando as pessoas andando, falei, gente, deve ser muito difícil isso, se equilibrar naquela laminazinha, deve ser muito difícil se equilibrar. Mas é muito bonito. Oi? Professor, eu já andei. Mas é muito bonito.
É É legal. verdade. Eu vi algumas danças, né? Por exemplo, a patinação no gelo é muito bonita mesmo. Muito bonita. Fica Gente, mas vamos lá. engraçado. Pessoa. Ah, Meu pai e minha mãe, eles não quiseram ir pro meio junto comigo, não. Eles ficaram segurando na bordinha, assim. engraçado, eles foram espertos. Tá, mas deixa eu voltar aqui. Então, o fato histórico que eu quero comentar com vocês é que eles começaram a fabricar isso em larga escala, agora de forma industrial. Vocês sabem que quando fabrica algo em âmbito industrial, eu vou fabricar muito, em larga escala. Então, eles começaram a querer vender para todo mundo. Por quê? O pessoal da Inglaterra, da Europa, todo mundo já tinha comprado. Então, eles queriam vender para outros lugares. Então, de fato, eles começaram a vender, procurar outros lugares para vender. E um desses lugares que chegaram foi aqui no Brasil. E o pessoal falou assim, gente, a última moda lá na Europa, o patins de gelo, que não sei o quê. Só que me diz uma coisa, gente, Rio de Janeiro, vocês já viram gelo aqui no Rio de Janeiro? São Paulo, já viram gelo em São Paulo? Na época, lá em 1800, 1900. Então, sério, sem brincadeira, toda a burguesia, né, aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, que eram as capitais, os lugares mais ricos, compraram muito, porque a última moda em Europa, eu também quero ser igual à Europa, eu quero me vestir igual à Europa. E as mulheres tentavam vestir, tem relato, isso sem brincadeira, tem relato das mulheres tentando usar aquilo no meio das ruas, andando com aquilo, achando que era tipo um calçado, só que ninguém conseguia se equilibrar naquilo. E todo mundo falando. Acabou que quem utilizou isso foram as escravas, que ainda tinha escravo aqui no Brasil ainda, para cortar as carnes, cortar os alimentos, que usaram a lâmina para adaptar aquilo para cortar alguma coisa, como faca. Para você ver como que era em relação a essa parte industrial. Porque, não, eu quero mostrar o quê? Como que a indústria ela quer vender para todo mundo, não importa. Se aqui tinha neve, se não tinha neve, não estava nem aí, eles queriam vender. E a mesma coisa nessa época. O capitalismo se fortaleceu muito com essa indústria, com essa nova forma de gerar a economia. Por quê? Eles pegavam matéria-prima, compravam matéria-prima de forma barata e transformavam em alguma coisa no qual as pessoas poderiam comprar. E tinha um lucro com isso. E com isso, a economia começava a girar. Lembra que eu falei com vocês que eles trocaram? Se antigamente eles pensavam que só podia acumular riqueza. Oi? Perdão? Pode falar de novo, que eu não ouvi? Vamos lá. Se por acaso, se antigamente eles tinham a ideia de que, se eu consigo acumular riqueza, se eu acumular metais preciosos, principalmente ouro, e se eu acumular, se eu vender, se eu trocar mercadoria. Agora não, eles descobriram que na produção de mercadorias, eles também ganhavam muito dinheiro. E essa divisão de classe entre trabalhador, o proletariado e o burguesia industrial, eles começaram a ganhar muita riqueza. Pode falar, quem está me chamando aí. Professor, o seu áudio está muito ruim para mim. Tenta, faz o seguinte, faz o seguinte, desliga, sai da chamada e volta, mas volta com a sua câmera desligada, porque talvez é a sua internet que tá travando, tá bom? Aí não está suportando. Então, bom. Entra com a câmera desligada, tá bom? Talvez resolva. Bom, vamos lá. Obrigada. Aí eu pergunto a vocês, o que é capitalismo? Alguém sabe? Capitalismo? Já ouviram falar disso já, né? Com certeza. Já ouvi falar, mas não sei se não. Eu agora mesmo falei, tem uns 5 minutos atrás, eu falei a palavra capitalismo. O que é isso? Eu só escutei capitalismo agora, né, que você está falando. Capitalismo, gente, é uma forma de organização tanto do governo, tanto da economia, quanto da sociedade, no qual a gente se pautar pela compra, pela venda, pela propriedade privada. O capitalismo vai ser o modelo econômico no qual nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil, o capitalismo. A diferença entre capitalismo e socialismo é o quê? Esse é o mais gritante, essa diferença, né? O capitalismo ele vai prezar como a propriedade privada, a obtenção de lucro. Já o socialismo não. Não existe propriedade privada e não tem obtenção de lucro.
tudo que tem é dividido para todo mundo. Já o capitalismo não. Umas pessoas lucram mais, outras pessoas lucram menos, existe a propriedade privada, existe o meu, entendeu? Isso é a principal diferença. É claro que existe outras, tá bom? Bom, olha só, eu tenho uma definição aqui muito legal de capitalismo. Pode falar. Quem está falando aí? Professor, eu, Andresa. Meu Deus do céu. Pode falar, Andressa. Eu queria perguntar se capitalismo também tem a ver com influência. Influência? Sim. Olha, de certa forma, sim. Literalmente, não. Mas, de certa forma, existe, sim, uma certa influência. Por quê? Uma empresa, por exemplo, a Apple, não, eu não sei falar. A da maçãzinha lá. É isso, Apple. O do iPhone, nosso famoso iPhone. Ontem eu estava tendo uma conversa com os amigos meus sobre o MacBook, que eles queriam comprar um MacBook, só que o MacBook é 20 mil reais. Eu falei, gente, o MacBook é 20 mil reais. Para que você não pega esse dinheiro, compra um computador melhor do que o MacBook e você me dá a outra parte do dinheiro? Você vai conseguir comprar um computador muito bom também, melhor ainda, a configuração melhor, e você vai economizar uma grana. Só que aí vem aquilo, é a fama, é a influência. O fato de você ter um iPhone, o fato de você ter um MacBook, um iPad, acaba gerando influência. É a influência das empresas. Oi? Fala de novo? Eu não entendi. Com 20 mil reais dá para comprar um PC gamer que roda muito mais do que um MacBook. Por exemplo, Não, com você consegue certeza. gastar 10 mil num PC gamer que roda muito melhor do que um MacBook e ainda sobra 10 mil. Então, mas olha só que aí tem um problema da influência. Você tem um MacBook, você tem um computador da Apple, da maçãzinha. Ou seja, é algo realmente, é uma qualidade diferente, é algo que eu posso dizer assim, é a influência de você ser influente. É a mesma coisa com o iPhone. Você vê uma pessoa com um S9, que também é um telefone, um S9, sei lá, da Samsung, que é o top, show de bola. Você fala, gente, caraca, que telefone legal. Você vê alguém agora com um iPhone 12 aí que saiu agora, nossa, cara, tem um iPhone, ele pagou 12 mil reais num telefone. Caramba! Ou seja, é o grau da influência. Então, sim, de forma indireta tem a ver. Mas vamos lá, gente. Ó, deixa eu voltar aqui. O pessoal tem que vender meu coração para comprar esse MacBook. Gente, vamos lá. Galera, o coração não. O rim dá para vender também. É bem carinho o rim, tá? O capitalismo. Oi. Eu já O tinha rim dá bastante dinheiro. que o Pode falar, Caroline, de novo. Repete de novo, Caroline, por favor. O capitalismo, que eu saiba, econômico, tem o principal objetivo de adquirir lucro e Perfeito. o da sociologia tem Socialismo. mão de obra, sim, contrata mão de obra em troca de salário. Não. Você confundiu. Vamos lá. O capitalismo, ele vai... Ó, eu tenho aqui a definição. Capitalismo é um sistema econômico, social, de organização da sociedade humana, que ele vai priorizar a propriedade privada, por exemplo, minha casa, minha empresa, minha loja, meu telefone, meu carro, ou seja, a propriedade privada, aquilo que é da pessoa, seja ferramentas, máquinas, não importa. E também a obtenção de lucro. Ou seja, não existe capitalismo sem obtenção de lucro. Se eu comprei essa caneta aqui, ó, por R$1, para me estar no capitalismo, eu tenho que vender a uns R$52. Para quê? Para que eu obtenha lucro com a venda dessa caneta. Já no socialismo, ele vai pregar o quê? O socialismo também é um sistema econômico e social de organização da sociedade, no qual ela vai ser caracterizada o quê? Pela propriedade pública. Ou seja, não existe meu carro, minha empresa, minha casa, não. Tudo é do governo.
tudo é o governo que cede para a pessoa, e no qual o socialismo, ou seja, tudo é de todo mundo. Não existe uma pessoa que é dono de alguma coisa. E não tem obtenção de lucro. Tudo é dividido comumente, ou seja, não tem divisão de classes, não tem o burguês e o proletariado que existe no capitalismo. No socialismo só existe uma classe social, que no caso é o participante daquela sociedade ali, tá bom? Hoje, o capitalismo, ele está em todos os países hoje. O capitalismo hoje é praticado em todos os países. Se eu olhar de fato, existe pouquíssimos países no mundo que ainda diz que pratica o socialismo. Por exemplo, a China diz que pratica o socialismo, não pratica. O socialismo dela é um socialismo totalmente diferente do socialismo de mercado. O país que mais se aproxima de um socialismo, mas está mais para ditadura do que socialismo, é a Coreia do Norte. É o mais parecido com a ideia de socialismo. Hoje, no mundo, eu desconheço algum país que seja totalmente socialista. Todos os países praticam a atividade econômica do capitalismo, por diversos motivos. Aí é um assunto que vocês vão ter lá no 9º ano, no 1º ano, tá bom? O que eu quero trazer para vocês aqui é essa pequena diferença entre capitalismo e socialismo. Nós vamos aprofundar quando vocês estiverem lá para o 9º, lá pelo 1º ano do ensino médio, tá bom? Bom, todo mundo ficou alguma dúvida sobre o que é capitalismo? Professor, Oi, pode falar. capitalismo são os seus bens e socialismo é público, que o governo oferece? Isso mesmo. Os dois são um sistema econômico e social, de que organizam a sociedade, os dois. Só que o capitalismo ele vai priorizar a propriedade privada e a obtenção de lucro. E tem a divisão de classe social, que é entre burguesia e o proletariado. Já o socialismo não. O socialismo ele vai ser caracterizado pela propriedade comum, propriedade pública, e também por não ter divisão social. É até chamado de economia planificada, ou seja, é tudo plano, não existe picos, não existe burguês, não existe proletariado, não existe pessoas ricas nem pessoas pobres. Todo mundo é planificado, todo mundo é a mesma coisa, isso teoricamente, tá bom? Vamos lá, olha só. Então, galera, todo mundo entendeu o que é capitalismo, ok? Beleza? Como eu falei, eu não vou me aprofundar nisso porque não é assunto para vocês, 6º ano, falar sobre capitalismo agora. Eu estou só citando, dizendo que existe e o que é, tá bom? A gente vai se aprofundar em capitalismo e socialismo. Lá no 8º ano a gente fala muito sobre capitalismo, no 9º, no 1º ano. Aí nós vamos aprofundar. No 8º ano, então, a gente vai falar tudo sobre capitalismo, ok? No 9º ano também a gente vai falar bastante coisa. Hoje a gente vai falar só algo superficial. Bom, galera, ficamos por aqui. Essa foi a primeira parte da aula. Então, nós vamos falar sobre a segunda parte da aula no próximo vídeo, ok? Essa é a primeira parte, falamos um pouquinho das mudanças. Na próxima, vamos continuar falando um pouquinho sobre as mudanças da cidade, do capital, da economia e tudo mais. Bom, acompanha lá a segunda parte.